Bem-vindos à Central de Cursos CCG MDT para mais uma aula. Aqui, professor Galindo Fernandes, estou muito animado para trabalharmos hoje mais um tema. E o tema da aula de hoje é distância entre dois pontos. Convido a você a preparar o seu caderno, pega a tua caneta azul, vermelha, pode ser compacto mesmo. E vamos à nossa aula de hoje, que a aula está muito boa. Bem, como determinar a distância entre dois pontos? Esse é um assunto que já fora discutido em aulas anteriores, apenas como introdução, e hoje nós vamos trabalhar alguns detalhes a mais em relação à distância entre dois pontos, ok? Então vamos comigo. Antes, porém, vamos recordar algumas ideias relativas à distância entre dois pontos para podermos melhor entender o processo do qual estamos falando. Bem, vamos imaginar aqui uma reta X e imaginar uma reta Y. Essas retas são formadas por pontos. Tá? A reta X, podemos imaginar um ponto x1 e na mesma reta um ponto x2. Há uma distância entre esses dois valores que nós vamos trabalhar aqui. De igual forma, na reta y há um x inicial, um y inicial e há um y final, ou seja, y1 e y2. A distância entre esses dois pontos e esses dois pontos. Agora, é bom pensar que esses pontos vão estar ligando-se uns aos outros. Observe que o x1 vai formar aqui um par ordenado com y1. Assim, aqui vai gerar um ponto. Que ponto é esse? Resultado do par ordenado que já estudamos em aulas anteriores. Qualquer dúvida, vai lá no canal e seleciona a aula e ela vai estar disponível para você. Então aqui estará aparecendo um ponto, que eu vou chamar esse ponto de A, que é o ponto que vai ser oriundo, ser resultado do par ordenado x1, y1. Lembrando sempre, o primeiro elemento é x, o segundo elemento é y. Pois bem, eu vou encontrar aqui mais um ponto, olha, aqui ó, mais um ponto foi gerado aqui, essa interseção. Então, esse ponto eu vou chamar do ponto B. Tá? Logicamente, eu vou gerar mais um terceiro ponto aqui, ó, que é x1, ou melhor, x2, y2. É um outro ponto gerado aqui, conforme nós estudamos no plano cartesiano. Como eu estou querendo saber a distância de pontos entre A e B, entre B e C, entre A e C, eu vou gerar aqui mais uma distância desses dois pontos aqui. Ok? Bem, como é que eu vou encontrar a distância desses dois pontos? De x é fácil, pegar o último x e diminuir do primeiro. Então, a variação da distância de x é igual a x2, o último, menos x1, o primeiro, ok? Então, a variação da distância é dado em função da subtração, né? O último menos o primeiro, ok? Valor final menos valor inicial. Então, tenho aqui a distância do ponto x1 ao ponto x2. Mas eu não tenho aqui ainda a distância de x, a distância de y1 e y2. Então, essa variação de y será igual ao quê? A y2 menos y1. Então, está dado aqui a outra distância dos pontos. Então, eu tenho distância já dos dois pontos, do ponto y1 a y2, do ponto x1 a x2. O que eu preciso agora é ter a distância entre C e B e a distância entre A e C. Essa eu não tenho.
A distância entre C e B pode ser dada por y2 menos y1, sem problema. A distância entre A e B pode ser dado entre x2 menos x1. Então está aqui as duas distâncias já elaboradas. Mas eu tenho uma terceira distância, de A a C, que eu ainda não sei como calcular. Então vamos ver o que é que vai acontecer agora. A distância D, é essa distância aqui, eu vou chamar a distância D, que eu não sei ainda. Conheço as outras duas, mas essa ainda não conheço. Será dada por quem? Será dada pela variação dessa distância de AC, que é representada aqui, variação de D, da distância ao quadrado, que será igual ao quadrado da soma das outras duas distâncias. Estão me entendendo aí? Para ser mais claro, quando eu diminuir x2 menos x1, eu fiquei com ΔX, variação apenas de x. Quando eu diminuir y2 de y1, eu fiquei com a variação de y. Então, vou levar essas questões ao quadrado e agora sim eu já tenho o primeiro passo para resolver essa questão, ok? Então, ΔD vai ser igual a ΔX ao quadrado menos ΔY ao quadrado. Tudo aqui está elevado ao quadrado. Lembre-se que isso aqui é um triângulo retângulo. Se você ainda não conhece como se encontrar esta distância maior dos pontos, procura lá no canal, temos uma aula explicando esse tema. Bem, como já está disponível o caminho para o sucesso, falta pouco para concluir, então vamos juntos trabalhar essa questão. Vamos lá. Vamos retomar a expressão da variação da distância, aquela última que a gente viu, d ao quadrado, x ao quadrado, mais y ao quadrado. Vamos lá. Bem, agora essa distância vai se transformar em, eu tirei o quadrado daqui, era 2, ele perdeu aqui o valor, então logo transformou-se numa raiz quadrada da variação aqui. Delta de x mais delta de y ao quadrado vai ser igual àquela distância que nós estávamos procurando. Vamos relembrar? Vamos. Bem, era essa distância que a gente está procurando, essa distância d aqui. Como y2 menos y1 é igual a y, aqui ó, variação de y, e x2 menos x1 é igual a x2, tá? A variação de x2, então eu tenho aqui que d é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, ou seja, do valor da distância aqui ao quadrado, mais o valor da distância aqui ao quadrado. É lembrar aquela regra, né, da trigonometria. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É isso, exatamente isso que está acontecendo aqui. Vamos praticar agora? Vamos para uma questão bem prática para que a gente possa resolver isso de forma direta, objetiva, esclarecendo algumas dúvidas que ainda nos resta nesta caminhada. Analisar na prática essa variação da distância, ok? Vamos colocar aqui o nosso quadro e no nosso quadro nós vamos resolver a questão que está proposta para nós. Bem, qual é a questão proposta? É calcularmos a distância entre os pontos, ponto E o ponto F, ok? Observe que esses pontos estão exatamente nos pares ordenados, onde o primeiro elemento é de x, o segundo elemento é de y. O primeiro elemento é de x, o segundo elemento é de y. Mas eu quero encontrar os pares ordenados. Vamos voltar à nossa formulazinha aqui, que a distância entre o ponto E e o ponto F vai ser igual à raiz quadrada de quem? Da diferença de x final menos x inicial, mais y final menos y inicial. O primeiro é elevado ao quadrado e o segundo também é elevado ao quadrado. Tudo bem até aí? Bem, quem é o x final?
Vamos observar agora. X final é 4. Então, eu tenho 4 menos, que é esse menos da fórmula, parênteses para colocar o menos 2, que é o x inicial aqui. Então, está pronto. Então, eu tenho 4 menos 2 elevado ao quadrado. Mas, professor Galindo, e se eu tiver esquecido desses detalhes aqui? Vai lá no canal e vai procurar a aula de números inteiros. Soma de números inteiros, divisão de números inteiros, multiplicação de números inteiros, potência de números inteiros. Tudo temos lá no canal aí disponibilizado para melhor ajudar você. Então, vamos aqui. Segundo, y final menos y inicial. Que é o y final? O y final é menos 3. Menos 3. Menos o y inicial, que é 5. Ok? Então, temos aqui menos 5 ao quadrado. Bem, resolvendo aqui, 4 menos e menos aqui vai dar mais. 4 mais 2 vai dar 6. 6 ao quadrado. Mais menos 3 menos 5 vai dar menos 8, também elevado ao quadrado. Agora faça a seguinte observação comigo. 6 elevado ao quadrado é 36. Ok? 6 ao quadrado igual a 36. Mais 8 menos 8 ao quadrado, que dá 64. Que resulta aqui 8 vezes 8, que dá 64. Tudo bem até aí? Agora vamos somar isso aqui. 36 mais 64, que vai dar 100. Ora, 100. Raiz quadrada de 100. A distância de E até F é igual a raiz quadrada de 100. Mas quanto é raiz quadrada de 100? Raiz quadrada de 100 é igual a 10. Ok? Então, a distância de E entre E e F é igual a 10. Ok? Entendido aí? Todo mundo entendeu? Se não entendeu, aconselho parar o vídeo, refazer a questão, prestar atenção novamente e refazendo para que possa fixar esse aprendizado. Ok? Então, valeu. Valeu por hoje. Eu quero agradecer a sua participação na nossa aula. Pedir que você revise essa aula para fixar o aprendizado. Não esqueçam de colocar o seu ok, de compartilhar nosso canal. Se inscreva. Vamos aumentar o número de inscritos aqui? Para saber mais, é preciso nos acompanhar nas redes sociais, lá no Telegram. Estamos no Telegram, estamos lá no nosso blog, palestragalindo.blogspot.com, estamos no Twitter e estamos no Instagram, ok? Então valeu mesmo. Até a próxima aula. Vai compartilhando, vai dando like, compartilhando, dando like, compartilhando, para que a gente possa crescer o canal. Valeu, até a próxima aula, se Deus quiser.